sindicato, né, da Previdência e filiado à FENASPES, FENAFISP, né, e irmã, né, da FENASPES, que aqui eu encontrei algumas pessoas, né, que a gente encontrava aqui nos plantões, no Congresso, para evitar, né, essas PECs aí, 20, 41, a reforma, né, do início do governo Lula, infelizmente, e a gente pensou que estava uma coisa assim, meio regularizada, né? Parece que a gente se acomodou. Eu estou colocando essas coisas porque agora está uma onda contra o serviço público e contra o servidor. E eu queria dizer para vocês que nós temos que ter muito orgulho de sermos servidores, porque graças ao trabalho do serviço público nós temos tudo isso que está aí no país. Eu vejo assim, há uma coisa, né? São as fake news, são a onda de negatividade até dentro da família. E eu explico, olha, a corrupção, quem faz não é o servidor público, quem faz são os políticos e os cargos comissionados. Porque esses passam, nós não passamos, nós mantemos a chama. Então, nós estamos aqui, eu ganhei nesse fim de semana, né? Dia das Mães, nunca desista de sonhar. Então eu quero passar essa mensagem para vocês, que nós não devemos desistir de sonhar, de continuar com a nossa previdência solidária, porque essa crise foi fabricada. Então eu vou começar a passar aqui. Eu atuo na Anfip e na Auditoria Cidadã da Dívida. Então nós precisamos entender como foi fabricada essa crise para passar para essas pessoas, porque eu vejo colegas jornalistas, inclusive, né? Eu vejo pessoas falando, não, tem que fazer essa reforma. É uma lavagem cerebral, gente. Então já foi muito bem falado aqui pela Vânia, por ele, não existe déficit, a gente sabe disso. E quando eu comecei, né, lá em Tocantins, como auditora, eu ia fiscalizar prefeituras, e eu pedia os dados do que era FIPM, o que chegava de benefício daquele município, de uns 6 municípios que eu fiscalizei. E eu passei isso para a Anfip na época. O Álvaro Solon fez o primeiro livro branco da Previdência, mostrando que 68% em 1997 dos municípios ganhavam mais dos benefícios previdenciários do que o FPM na época. Então, nós viemos nessa luta, né? Acreditando e tal. Era a época boa do welfare state. Só que a ganância do mercado financeiro e da nossa elite do atraso, como bem diz o G7 Souza, está implodindo a economia. É muito fácil deixar o dinheiro rendendo e essa roubalheira toda e agora desmantelar. Só que eles estão achando que isso vai dar um futuro bom para eles, né? Porque, olha, tem um dado na Receita Federal que 26 mil brasileiros ganham em torno de 7,5 milhões de reais por ano não tributados. Sabe o que é isso? São as grandes fortunas, né? É a distribuição de lucros. Então, a gente quer um país assim, que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres serão exterminados, porque com esses recursos aí, né? Então, nós temos que mostrar para eles que isso é uma autofagia até do próprio capitalismo. Porque sem gente para consumir, vão fechar supermercados, postos de gasolina, né? Não vai ter desenvolvimento no país. Para que haja, eles ganhem até em lucro mesmo, tem que haver a reindustrialização do país. Porque desde que se abriu, né, tudo que você vai comprar é made in China. Você vai comprar, lá na casa da minha mãe tem um grampeador que tem 75 anos e era feito no Brasil. Hoje você vai procurar em qualquer lugar, é só made in China. Então, nós temos que reindustrializar para gerar emprego, para que a nossa previdência seja habitária. Eu vou passar uns quadros aqui que são argumentos fortes e mostrar, incrível, gente, nós temos 4 trilhões em caixa. O governo está dizendo que tem déficit,
mas tem 1.250 no Tesouro Nacional, tem 1.300 e pouco, né, nas reservas internacionais. Então, que crise é essa? Qualquer país no mundo colocaria esse recurso para evitar que seus cidadãos, né, sejam prejudicados, vivam à míngua. No nosso país, eles dão esse dinheiro para o mercado financeiro, né? É o Proex, que privatizou tantos bancos, que foram privatizados e a dívida ficou com os estados, né? E é o governo federal que não paga a Lei Candir. É uma falta de exemplo, mas não somos nós servidores que fazemos isso. São os políticos que nós elegemos. Então, a partir, né, dessa manifestação, não adianta só ir para a rua e falar e fazer greve, não. Nós temos que estar no Congresso. Peço que vocês vejam esse material com carinho, da reforma tributária, da questão né, que a Previdência acaba com a economia dos municípios. E esse material, a Previdência Social, que é o maior patrimônio do Brasil. E também esse material aqui, que eu já tinha visto lá na página da CD, né, que o colega fez ali, a contra-reforma dos banqueiros e do governo Bolsonaro, que acaba com a Previdência Social, que está muito bom, que eu já tinha lido. Então, vamos olhar, então, como está aqui os dados, para que isso aqui vai ser disponibilizado também. E no final, eu quero passar uns 6 minutos, eu fiz 3 tomadas com um chileno que vive no Brasil há 28 anos, aqui em Brasília, ele é garçom. O que ele fala da nossa Previdência e da reforma que houve lá no Chile, tá? Então, todos sabemos essa questão do orçamento, que é um sistema tripartite, né, de custeio, o empregado, o empregador e o Estado, que é o artigo 195. Aonde que está a contribuição do Estado, gente? Eu nunca ouvi falar. Nós sabemos as fontes de financiamento para o sistema de seguridade social, né, que é a folha de salários, a receita, o faturamento, o lucro, o concurso de prognósticos, o importador. Então, essas receitas, eles querem agora... primeiro, eles fizeram um quadro, querem passar para 30%, né, desvinculação, para que possa eles gastarem no que quiserem. Lembrando um pouquinho que quando passaram a fiscalização, uniram com a Receita Federal, a gente já sentiu que o negócio não ia ser muito bom, né? Porque o dinheiro da Previdência foi colocado todo num caixa único do Tesouro. Então, o que eles queriam? Eles queriam poder utilizar o dinheiro, porque contribuição social, ela tem finalidade. Então, nós devíamos exigir, né, que políticos, que esse governo faça a contabilização do que foi pago pelos empregados, empregadores e pelo que o governo deveria fazer, porque a gente não pode permitir um calote para o trabalhador e para a gente mesmo. Porque, afinal de contas, como disse, né, a Vânia, já teriam pelo menos uns 5 trilhões e meio em caixa. Dinheiro que se esvaiu, foi para o ralo, né? Foi para pagamento de obras, de construções, mas, né, a gente sabe que esse dinheiro não fomentou a economia, porque eles criaram mecanismos, né, de juros sobre juros que nos fizeram ter que entregar tudo que nós construímos, né? Aí a gente vê aqui como a crise foi criada. Até 2015, ela era o orçamento da Seguridade Social, que é receitas menos despesa, ela estava superavitária. Chegou em 2012, né, bem alto aqui, vocês podem ver, 83,88 bilhões. Isso mostra que quando a economia está pujante, está crescendo, tem emprego, a Previdência é habitária. Aí passou ali em 2015, vou mostrar aqui a política suicida do Banco Central, o que ela fez para que a gente caísse desse jeito até menos 57 bilhões, que é habitário, mas fechando indústrias, como eles enxugaram o dinheiro da economia.
Além dos 20% do depósito compulsório, ainda veio as operações compromissadas. 1.280 bilhões é mais do que o seu Paulo Guedes quer economizar em 10 anos. Apenas em 3 anos, remunerando o dinheiro parado no banco. Então, esse dinheiro, se tivesse na economia, né, a juros baixos, estaria fomentando indústrias trabalhando. Isso é capital de giro. A indústria não funciona sem capital de giro. Eu vou dar o exemplo da Gurgel. A Gurgel, 60% nacional, e né, dando emprego, porque a indústria de autopeças, os trabalhadores. Aí ele né, foi aí uma mancada, né? Era então o governador Ciro Gomes, ofereceu isenção total para eles se colocarem uma fábrica lá. Ele pegou todo o capital de giro dele e comprou maquinário na Europa. Quando estava vindo de navio, lá a Assembleia Legislativa de Fortaleza, né, ou do Ceará, não permitiu essa isenção. E aí o maquinário não foi utilizado, ele sem capital de giro acabou falindo. E é uma indústria que já tinha, em 82, 85, o carro Smart, já tinha carro elétrico. Então, o que acontece quando não tem capital de giro? O Banco Central, então, remunera, diz que é para enxugar, para não haver inflação, mas acontece que nós já estávamos tendo uma deflação. Deflação é quando a economia está tão baixa que não tem por que haver consumo acima para poder haver a inflação. E ela continuou com aquela política que estava 14,5% de juros ao ano, mais o IPCA que dava 23%. Uma mamata, né? Quem não quer deixar o dinheiro lá parado e não ter que trabalhar, não ter risco nenhum. Então, aqui no Brasil, nós vivemos o capitalismo às avessas. Eu chamo isso de comunismo da elite, comunismo dos bancos, porque eles têm uma segurança, têm uma divisão total da riqueza e não querem saber, né, dos outros, né? Eu acho que tudo isso, o fundo é o egoísmo, né? O que provocou a crise? Teve quebra de banco, gente? Teve adoecimento da população, pestes? Teve quebra de safra? Guerra? Não tivemos nenhum desses fatores que produzem crise. O que explica a falência de inúmeras empresas de todos os ramos, o desemprego recorde, a queda de 7% do PIB em apenas 2 anos. O que explica o cenário de escassez e crise? Deveríamos estar debatendo uma reforma para aumentar o valor dos benefícios e ampliar o alcance da Seguridade Social, pois temos muito dinheiro para isso. Em dezembro de 2018, possuímos, por exemplo, ali está a fonte, 1,27 trilhão no Caixa do Tesouro, 1,13 trilhão no Caixa do Banco Central, 375 bilhões de dólares, ou seja, 1.453 trilhão em reservas internacionais. Aliás, até em títulos do governo americano, pagos alto, com juros altos, só para ficar bem com o império. Né? Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Possui imensas riquezas e potencialidades e quase 4 trilhões líquidos em caixa. Então, olha só, a arrecadação das contribuições, ela vinha crescendo, porque a economia estava pujante. Né? Nós temos que falar, pode ter tido falhas no governo, né, Lula e Dilma, mas olha o que eles fizeram pela economia. Onde está a roubalheira, que estava lá em cima? A arrecadação da Previdência, olha lá. Olha a economia como é que estava pujante. Nós temos que explicar essa política do Banco Central, porque o Banco Central é dominado por 5 bancos. Nós temos que explicar isso, gente. Se de 95 a 2015 produzimos 1 trilhão de superávit primário, apesar disso, a dívida interna aumentou de 86 bilhões para quase 4 trilhões no mesmo período. Olha só, gente, isso são muitas e muitas
nós devíamos. O que tem feito a chamada dívida pública explodir? É evidente que não foram os investimentos e gastos sociais, pois produzimos superávit primário imenso. Poderíamos ter, inclusive, pago a dívida. A dívida pública tem sido gerada por mecanismos de política monetária do Banco Central, responsáveis por déficit nominal brutal e pela fabricação da crise. Então, olha como é que estavam, né, os gastos. Esse aqui é o gasto de pessoal e encargos, previdência social, e aqui os juros e amortização da dívida. Esses dados, eles estão, a fonte é o próprio Tesouro, Fazenda, né, e estão lá também no site da Auditoria Cidadã.org.br. Aqui o famoso gráfico da pizza que nós temos que mostrar isso, gente. Para os nossos amigos, parentes, nós estamos pagando 40,66%, foi o ano passado, eu não sei quanto vai ser esse ano, de pagamento de juros e amortização. E eles criticaram tanto a auditoria que falou que não era assim, que não tinha que somar. Mas acontece que a amortização deveria diminuir, mas só aumenta. Porque além de eles tiram empréstimo para pagar juro. Então é mais juro sobre juro. Por isso que tem que estar somado aqui. Eu gostaria que vocês explicassem, porque muita gente critica sem saber que nós estamos só gerando papéis para pagar dívida. E olha só, a Previdência é quase 25%. Então, é essa fatia que eles querem pegar agora. Está muito claro. Está muito claro. Então, o capital já não quer apenas o juro da dívida, mas se apoderar diretamente da arrecadação. Novo esquema fraudulento da chamada securitização de créditos públicos. Escancara o grande desvio de recursos para brancos privilegiados. O PLP 459, que era o PLS 204, que está também no material lá da auditoria. Gente, isso é um descalabro. É como se a gente já tivesse vendido, vou colocar que o Brasil é uma pessoa. Vendeu, já tinha sua casa, seu carro, mas aí resolveu fazer uma viagem, pegou empréstimo, aí aquele empréstimo virou milhões, ele teve que empenhar a casa. Aí, mas pagando juros, teve que vender o carro. Agora, com esse PLP, securitização, vai empenhar a arrecadação futura. É como se ele desse o salário dele, de o que ele vai comer, de como que ele vai viver. Então, é isso que significa securitização. A securitização é o desvio dos recursos arrecadados. Na Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor Paulo Guedes, no BTNG Pactual, o esquema veio do FMI, um senhor lá que foi secretário também da Fazenda de Tocantins, de Goiás, Ronaldo Nascimento. Ele já veio tudo pronto, gente. E quem entra com esse projeto lá no Senado foi o Serra. O Serra, PSDB, mas ele sempre ligado a esse mercado financeiro da maldade mundial, né? Então, veio aqui, os créditos pagos pelos contribuintes vão ser o filé, tá, gente? Não é o que eles falam aí que é moeda podre. Não, porque na Prefeitura, a Auditoria Cidadã lá de Minas, junto com Rodrigo Ávila, fizeram um calhamaço assim de auditoria e viram que eram no contrato, se não tiver aquele débito não for pago por aquela empresa, é colocado outro parcelamento no lugar. Então o município ficou com o osso, né, que é cobrar, continua com a atribuição de cobrar, mas quem recebe por uma conta que desvia o fluxo da arrecadação. Ele vai desviar indo direto para a conta do BTNG Pactual, que também dizem, né, que é do seu Paulo Guedes, né? Ele colocou um laranja lá agora, mas... né? Então, essa estatal não dependente, então, veio a PEC 95 para reduzir, cortes, e permite criação de uma estatal não dependente para poder lançar debêntures sênior para investidores privilegiados, porque isso não passou
passou pela Comissão de Valores Imobiliários, para que possam ser comprar e ter juros de 23% ao ano, gente. De 230 milhões, 30 ficou para o BTMG, não, para a empresa que fez a intermediação, para a estatal. 200 ficou para o município, 200 milhões. Sabe o que o prefeito de Belo Horizonte fez? Fez aquele aeroporto megalomaníaco. Fez o viaduto que caiu. Só isso, para a população nada. Não criou investimentos para produzir riqueza. E aí temos que pagar, eu sou de Minas, tá? 880 milhões em 7 anos. Em 3 anos teve prejuízo de 70 milhões. Se tivesse apenas recebendo esse recurso, né, não estaria a dificuldade que está na saúde, os rios inundando, dando aquelas tragédias lá. Bom, então a crise fabricada afetou fortemente todos os entes federados. Estão sendo empurrados para o esquema fraudulento da securitização. Por que eu estou falando isso aqui agora, gente? Porque na primeira versão, eles embutiam lá uma alteração do artigo 167 para legalizar esse esquema. Mesmo que não passe nada dessas maldades da Previdência, da reforma, que foram muito bem explicadas aqui pelos anteriores, eles podem colocar sem discussão para que isso passe, porque isso aqui, se prefeitos e governadores, e a gente conversando com parlamentares, né, a minha amiga Laura aqui, que é uma das, né, está sempre lá, um deles mostrou, não, a gente tem que liberar os prefeitos e os governadores para eles administrarem suas dívidas. Vão pegar empréstimos, vai melhorar. Sabe aquela coisa do moribundo, que dá uma melhorada, um suspiro? Daqui a 3 anos não tem dinheiro. Porque se já tem 60%, 70% da arrecadação comprometida, como que ainda vai pegar empréstimo, vai pagar com o quê? Aí vai dar o resto do saneamento, das terras, né, que é o que eles querem, né? Bom, acho que ainda tinha um pouquinho aqui. O governo federal deveria estar socorrendo os estados, pois porque tem cerca de 4 trilhões. Não, deveria estar pagando a Lei Candir, porque principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tem muito a receber devido às exportações. Aí, como ele não consegue pagar o dinheiro com o governo federal, pasmem, estão pegando dinheiro lá fora do mercado financeiro internacional, porque é mais barato que aqui dentro. O governo federal é o padrasto, né? Colocou os juros pelo IGPDI, que é mais caro do que o IPCA para os estados. Sendo que essa dívida foi formada com recursos fraudulentos, assumindo dívida dos bancos. E quem fez a dívida dos bancos? Foram os políticos. Nessa época eu era jornalista em Belo Horizonte, eu estou lá numa coletiva no Sindicato dos Bancários, me deram uma lista de políticos, 17 políticos, deputados federais e estaduais, que desviaram, que pegaram empréstimo e não pagaram para mim nas caixas, a Caixa dos Mineiros. E eu levei essa foto, era 25, 26 anos, fui lá, né, entreguei, não tirei cópia, né, inocente, entreguei para minha chefe, era da rede, né, Estado de Minas, já da tarde. Ela, não, vou perguntar lá para o editor-geral, Fábio Doyle. Aí sumiu, nunca publicaram, né? Por quê? Então, se aconteceu em Minas, aconteceu nos outros estados isso também, né? Quem ficou devendo foram eles mesmos. Por isso que eles não deixam passar a auditoria cidadã, gente. É por isso. Ai, peraí, ainda tem mais alguma coisa. Estados já pagaram mais de 3 vezes o valor das dívidas refinanciadas pela União no final da década de 90 e ainda devem cerca de 5 vezes o valor financiado. Diversos questionamentos, perda de patrimônio, dívidas infladas indevidamente por passivos de bancos, o PROES, condições financeiras onerosíssimas, atualização mensal cumulativa pelo maior índice existente, o IDPDI, IG, faltou, está errado ali, reais de 6 a 7,5. Estados são credores de 270 bilhões perante a União de crédito da Lei Candir, mas o governo federal diz que não tem como pagar. Então,
Então, e continua cobrando, né? Continua endividando, faz aquela celeuma lá no Rio, tem algum carioca aqui, uma tristeza, né? Aquela, né, intervenção, e crise fabricada afetou fortemente, né? Aí vem aqui o que o Bolsonaro promete: fazer 7 reformas. Ele, para mim, é um fantoche, um marionete, né? Dos Estados Unidos, do mercado financeiro. Eu não entendo nada de economia. E vem o seu Paulo Guedes, né, botar a mão mais nos nossos recursos aqui. Ele quer uma nova previdência, mudança no sistema tributário, um ambicioso programa de privatizações, liberação comercial, redução e racionalização dos subsídios concedidos pela União, autonomia do Banco Central, que já é bem autônomo, né? E reforma administrativa. Então, o custo da transição não é informado. Na Argentina custou 1,33% do PIB, o que aqui corresponde a mais de 9 trilhões. De onde sairá esse custeio? Porque quando eles falam desse que vai economizar 1 trilhão em 10 anos, na realidade é apenas o custo, porque eles vão ter que colocar o dinheiro daqueles que optarem no banco. Então vai dar muito mais do que 1 trilhão. Por aí tem várias formas de se economizar, né? Que o gasto que é feito com operação compromissada dá 100 milhões por mês, né, por ano, aliás, o que daria, o que ele quer economizar é 100 milhões por ano. Então, tem outras formas. Acabar com essa remuneração do saldo de caixa, com swap cambial, colocar juros baratos para a economia voltar a crescer. Então, no estudo da OIT, mostra que de 30 países que seguiram o caminho da capitalização, 18 já se arrependeram e voltaram atrás. Chile é campeão em suicídio de idosos indigentes. Dano às contas públicas, elevado custo de transição, rombo decorrente de queda na arrecadação de contribuições pagas por empregados e empregadores do INSS que deixarão de ser pagas. A gente sabe, né, que as empresas devem mais de 4 trilhões para o INSS. Né? O primeiro na lista é Varig, segundo é JBS, e estão lá, né? Aplicação financeira individual. Então, o que é isso aí que já foi bem explicado, aqui está bem resumidinho. A aplicação financeira individual, de alto risco, elevado custo de administração. Poxa, se antes, com recurso do empregador, do empregado e com a máquina pública, eles dizem que é deficitário, então só com o empregado colocando dinheiro lá, ainda tem que pagar o custo de administração do banco, vai funcionar? Isso é justiça fiscal ou previdenciária? Então, a previdência é sinônimo de segurança e não de risco. Nessa reforma da Previdência, elas são recomendações de organismos estrangeiros, como o FMI e com o Banco Mundial, segundo os quais seria necessário fazer tal reforma para que a economia volte a crescer. Nada mais falso, já que a falta de crescimento da economia não decorre de um suposto excesso de investimentos sociais, mas sim da falta deles. Repetição de modelo indicado pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, em vários países, mas muitos deles estão voltando atrás, ou seja, 18 em 30 países que fizeram a capitalização. Então, a gente pergunta assim, quem manda no Brasil? Porque a gente elege políticos que não atendem os brasileiros nem o Brasil. Quem manda no Brasil? Nós temos que colocar bem isso, ver Thrive. Thrive é um documentário que está no YouTube. Quem não viu ainda vai ver como funciona a dominação mundial. A Previdência Social é o nosso principal patrimônio. Esse modelo, né, baseado na solidariedade e universidade, que foi aprovado por unanimidade em 1988 e que atende a mais de 100 milhões de pessoas. Ué, gente, nós temos 100 milhões de pessoas para defender a Previdência, nós temos que falar com elas, ei, vem cá. Né? E o futuro, e os jovens? Esse sistema integrado, né, que engloba Previdência, Saúde e Assistência, toda a sociedade contribui para a seguridade. Estou só enfatizando o que é esse sistema de solidariedade.
Em valores atualizados de 2005 a 2016, a arrecadação de contribuições de seguridade registrou superávit superior a 1 trilhão. Tem isso, o superávit da Previdência. Então, eu vou passar um pouquinho rápido aqui, que seja... Aqui eu vou falar um pouco da reforma tributária solidária, que a Anfip, mais a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e do Distrito Federal, com mais de 40 especialistas, desenvolveram ano passado. É esse livrinho aí que vocês viram, que mostra que se a gente... como está hoje? Nós temos 13 milhões de desempregados, informalidade 37 milhões, rotatividade, uma das altas da América Latina. Então, como é que vão conseguir com essa rotatividade esses 20, 25 anos? Né? E renúncias das contribuições fiscais. Olha, eu não entendo como é que nós abrimos mão de isenções se existe déficit da Previdência? O que foi desviado da DRU só o ano passado? 150. Então, sonegações de dívida previdenciária. Então, nós precisamos de uma reforma tributária justa, em que o rico pague. Infelizmente, nenhum governo desses anteriores teve coragem de fazer falam tanto, o imposto sobre grandes fortunas, e aí tem 26 mil brasileiros ganhando mais de 7 milhões e meio por ano. Essa reforma, então, 42 especialistas, 804 páginas. Na realidade, esse livrinho é o resumo dela, porque a outra é um calhamaço assim, tá? Aí, pressupostos. A reforma, que esses especialistas fizeram, ela contempla a simplificação. A desigualdade é o principal limitador até da eficiência econômica. Então, tira no pé, o que eles estão fazendo. É preciso preservar o Estado social, que se constitui no principal mecanismo de redução da desigualdade da renda no Brasil, diz a CEPAL. Então, é, portanto, necessário que a reforma tributária seja ampla, contemplando a totalidade das suas anomalias. Porque só os pobres está sendo pedido aí para tirar 1 trilhão da economia, como tem esse outro folheto aqui que mostra como funciona os municípios, que é com esses recursos. Então, aqui eu vou passar. Aumentar as receitas da tributação sobre renda, o patrimônio e as transações financeiras e reduzir sobre receitas de tributação sobre bens e serviços e sobre a folha de pagamentos. Isso aqui é para aumentar para os ricos, para o patrimônio, e diminuir no consumo, porque no consumo, na realidade, o pobre paga mais, proporcionalmente. Reforçar o federalismo, preservar o Estado social e aproximar a tributação brasileira da média dos países da OCDE. É tecnicamente factível, o estudo mostra que é um sistema tributário mais justo, com experiência de países mais igualitários, preservando o equilíbrio federativo e as fontes de financiamento do Estado Social, inaugurado pela Constituição de 1988. Então, é possível ampliar essa justiça fiscal, elevando de 253 bilhões de receita de tributação sobre a renda e reduzindo 231 bilhões a receita de tributação sobre bens e serviços. Isso vai folgar para os que recebem menos. Ali, o quadrinho que mostra que a proposta no consumo, ela baixa de 16,84 para 12,93 e na OCDE está 10,90, são os países desenvolvidos, E aqui, o consumo atual está em 49,68, a média dos impostos sobre consumo. Então, isso baixaria para 36,76 e está um pouco acima ainda dos países desenvolvidos. Aqui mostra a evolução, como seria a renda, patrimônio, bens e serviços, folha de salários. Isso cria um equilíbrio que vai fazer um equilíbrio para o sistema e não ser necessária essa reforma da Previdência. Então, as estratégias de ação. Terminar de ler aqui e colocar a entrevista do chileno. Nós precisamos conhecer essa realidade para passar para as pessoas, Nós temos que ter coragem de defender nosso patrimônio. Afinal, nosso país, quando passou
a 459, nós estamos conversando com o assessor técnico lá do Romero Jucá, que foi o relator. Eu falei, olha, tem filhos de colegas que estão indo para o Canadá, tanta gente indo para Portugal. Essa reforma aqui vai endividar muito o país, né? Porque os prefeitos e os governadores vão tirar empréstimo. Aí ele deixou escapar. Minha família já está toda em Portugal e eu também estou indo. Tá? Ele sabia. Então nós temos que ter coragem, porque não vai caber todo mundo em Portugal, gente. Sinto muito. Então, vamos defender aqui o nosso país, porque nós já somos independentes há muito tempo, né? E as ações concretas. Mudar o modelo tributário e mudar o sistema da dívida. Pressionar parlamentares, que é muito importante a gente ir lá, gente. Vamos encher lá antes dos dias de votação, porque senão ninguém entra, para explicar, porque muitos são conduzidos, né? Repudiar o esquema fraudulento da securitização, que é o 459, e a auditoria da dívida com participação social. Está tendo até uma CPI aí sobre isso. Então, é isso, e eu vou passar agora o videozinho. No regime geral, confiando na sua aposentadoria, o que o senhor está achando da Previdência aqui e como o senhor vê a situação da Previdência de capitalização? Será boa para o Brasil? A Previdência do Brasil não é suficiente, pero eu estabeleço um equilíbrio que me mantendria, quero dizer. E no Chile o senhor receberia um terço do valor? Um terço, eu receberia a solidariedade, 80 mil pesos, 90 mil pesos. Então aqui o senhor vai viver muito melhor do que lá com esse valor. Eu estou vivendo há muito tempo aqui, então não teria como ir allá a não ser que... Qual a mensagem que o senhor dá para os brasileiros em relação a essa previdência de capitalização, essa reforma que querem fazer? E esse Paulo Guedes, é verdade que ele mora no Chile? Sim, tenho conhecimento disso. Tenho conhecimento que esse senhor mora no Chile e está trazendo todas essas coisas para benefício de poucos, não de todo o povo, de poucos. Isso é o que eu queria dizer sobre a Previdência chilena. É meu país, mas não está bem meu país para pessoas de escassos recursos. Para quem tem, vai ter mais. Para quem não tem, vai ter menos. Que tristeza, né? Sim. Então, a igualdade, a fraternidade, a liberdade não existe lá no Chile. Não, há muita desigualdade. Eu sei porque eu vejo várias vezes e eu vejo como são as notícias ou como funcionam os sueldos para as pessoas. Tá certo, Rolando. Então vamos tentar manter nossa previdência aqui. Tem que mantê-la em ordem como está agora, que é favorável, porque um idoso se aposenta com um salário, digamos, de R$1.000 e não é que seja insuficiente, mas é possível se manter. É possível se manter. E lá os idosos estão com dificuldade, estão dependendo da família, estão com depressão, é verdade? Sim, há muita gente que está com esse problema, não tem recursos para se sustentar. Mesmo tendo pago 35 anos de previdência. Eu estou dizendo. Aí tem mais dois, sabe que eu cortei para não ficar pesado? A gente não pode seguir o caminho, né, que já deu errado, né? Mostrar para os políticos que... Vamos supor, 10 anos e assim se aposenta, talvez. Você vai receber sua previdência normal, mensalmente. Só que vai chegar o dia que sua previdência vai acabar. Esses ahorros que você depositou na previdência se acaba. Não é como no Brasil, que é permanente, né? Aquela pessoa falecer. Então isso não tem cabimento previdência privada, não. Inclusive eu estou em mas quando digamos 35 anos atrás eu trabalhei em Chile registrado e tenho 22 anos e 7 meses de contribuição. Previdência do social.
y ella está estancada lá. Yo nunca pedí esa previdencia, no. Pero esa previdencia a mí me duraría para siempre, pero es pensión solidaria. É uma pensão solidária que não é grande coisa. Que é igual a nossa no Brasil atual, regime geral de previdência e os aposentados vão recebendo, é o sistema solidário. Claro. E aí, qual não podia se apresentar, dizer, né? Aí só podia, qual o seu nome, quanto tempo você está no Brasil? Bom, eu estou Rolando, estou há 30 anos no Brasil. Vou fazer 30 anos no Brasil contribuindo há 28 anos. Esse dinheiro que ele tem lá, falta só mais um pequenininho, seria do regime geral, então, de solidariedade. Então, como ele falou, aqui paga sempre, porque funcionando o sistema, os ativos... Paulo Guedes mora no Chile. E por isso que trouxe esse método para cá que queria estabelecer aqui, mas eu, sinceramente, vou prejudicar os trabalhadores, vou prejudicar mesmo, porque querem fazer certa quantidade de 40 anos, não sei o que, imagina isso. E o senhor está morando aqui, então, há 28 anos e na expectativa de aposentar daqui a 2 anos? Eu me aposento com previdência me aposentaria com previdência comercial. A expectativa de ganhar uns 1.200 reais seguro. E lá no Chile, se o senhor estivesse contribuindo, o que aconteceria? Me daria a pessoa solidária. Sim. No me daría el valor correcto que yo merecería, ¿no? Le van a dar pensión solidaria. Tanto así que los idosos que ya, hasta hoy, yo en Chile han reclamado de que 90.000 pesos, 110.000 pesos. Isso corresponde a quanto no Brasil, em cruzeiros, em reais? Hoy en día, vamos a suponer que el pensionado recibe casi 500 reais. E dá para sobreviver um idoso lá? Não dá. E o que está acontecendo lá? É verdade que lá está tendo muitos suicídios no meio dos idosos, dos aposentados? Isso aí não sabia dizer o que passa mais. Porque as pessoas lá necessitadas estão vivendo uma situação lamentavelmente crítica. Porque quando começou a previdência privada, eu tenho um exemplo de uma tia minha que sirvió a la Marina de Chile durante muchos años, más de 35 años. Y con esa previdencia le cortaron la mitad de esa previdencia. Como que hicieron, la obligaron a salir de esa, la obligaron a desistir de su previdencia. En vez de recibir los 500.000 pesos, recibe 250.000 pesos. A mitad. Isso por uma servidora pública que trabalhou mais de 35 anos na Armada do Chile. Atualmente, minha tia tem 92 anos. Ok. Então, gente, terminando, não precisa dizer mais nada, né? Essa é a situação lá do Chile. Nós podemos virar isso aí, mostrando para os políticos para não voltar isso aí, para fazer a reforma tributária e auditoria da cidadã já. Nós temos que entender esse aspecto, porque isso, calote é o que a gente vai dar para o trabalhador, para 100 milhões de brasileiros. Não é? Banco já ganhou dinheiro demais e nós não temos mais para ser o Rei Midas, que tudo bota mão e vira ouro. Não, nós precisamos de comer, beber, arte, né? Como tem uma música que fala, né? Diversão e arte. Então, isso, muito obrigada e parabéns. Me sinto honrada